Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje aqui Ivan de Erechim, tempo bastante chuvoso, alagamento para tudo que é lado, mas a gravação vai sair. Acho que não vai alagar a nossa conexão. Tudo bem? E também temos aí o Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite. De novo essa gravação nessa mesa bidimensional aqui, né? Aqui não tá chovendo tanto, mas tá tendo ônibus queimado, então... enfim, de um lado tem água, do outro lado tem fogo, então tá completo, pacote completo. Estamos com as crônicas de gelo e fogo, melhor de água e fogo. De água e fogo. Bom, a gente tá gravando até hoje mais cedo porque era pro Aprígio participar. O Aprígio, pra quem não sabe, está na Itália. Bom, pessoal, mesmo aí com a ausência do Aprígio e de outros participantes que também não apareceram, depois a gente descobre o porquê que eles não apareceram aí. Vamos começar um episódio aí do Opencast. Dezembro aí, sei que tá todo mundo aí pra viajar já, começando as férias, os feriados, mas a gente vai continuar dentro do possível aí, quando tiver gente pra gravar, a gente vai gravar, né, Diego? Sim, vamos tentando aí manter uma periodicidade. Como eu disse, a periodicidade ultimamente tá, sei lá quando sai, né? Mas sai. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade deste episódio, vamos começar pelo site. No site tivemos o Tarcísio, que disse que conhecia o site pelo PHLS, citado no fim do casting, e já assinei os feeds. Muito bom, parabéns. Obrigado aí, Tarcísio, e obrigado ao PHLS, que deu uma divulgada legal aí no Opencasting e outros podcasts também. Continuando, o Ricardo Berlim, ele disse: sugiro como pauta e já sugeri no Hackencast, então ganha quem sacar primeiro. Um episódio com um exercício de futurologia, como ficará o software livre sem a teoria da conspiração, que estava meio certa, fechou de Stallman, e o kernel do Linux sem o ditador benevolente, mas controverso do software livre Linus Torvald. Bom, eu tenho problema com esse negócio de futurologia, eu já fiz até também uma vez um de retrospectiva. Eu acho muito trabalho para pouca coisa, sem muito objetivo, mas quem sabe, né, não está livre da gente fazer isso também um dia, né, Ricardo? Ainda mais agora com a equipe um pouco maior aí, tanto nos episódios como por trás dos episódios. Continuando, Felipe Tonello disse: gosto muito do podcast, nem sempre concordo com tudo falado, mas acho legal a discussão e o engajamento da comunidade de software livre brasileira. Porém, gostaria de citar duas erratas. Não sou usuário Ubuntu, mas testei num computador de um amigo e Ubuntu e ainda usa Compis como compositor. Só checar com PS AUX. E também sempre as listas de discussão do kernel, ou melhor, sobre as listas de discussão do kernel. Eu acho que vocês comentaram muito sem ter o mínimo de experiência no processo de desenvolvimento do Linux, o que é inapropriado. Eu sou programador Linux faz alguns anos e participo ativamente em algumas das listas: LKML, Linux USB, Alsa Devil e Linux Bluetooth. E na minha opinião, o que a Sarah fez foi baboseira. Ela provavelmente queria seus 5 minutos de fama. O nível de discussão lá é altamente técnico e, como em qualquer outra empresa ou comunidade, as pessoas se desentendem ou muitas vezes têm senso de humor diferente do seu. A beleza disso tudo é você pode ser você mesmo sem medo de ser feliz. Porém, tem de ser mente aberta e aceitar críticas ao seu trabalho. É importante lembrar que o Linux muitas vezes precisa ser curto e grosso por causa do ambiente ao qual o Linux é desenvolvido. Imagina se ele tivesse uma personalidade fraca e fosse facilmente manipulado. Muitas empresas já teriam tomado conta do projeto. Um pouco de história sobre a Free Software Foundation e o Linux ajuda a entender as coisas melhor. Outro detalhe é que críticas fortes são feitas às pessoas que já têm experiência e por isso seria inaceitável certo trabalho dessa pessoa. Isso não acontece a novatos. Abraços. Bom, Felipe, eu acho também que você tem que ver que são duas pessoas, no caso no último episódio, que falaram. A minha opinião do Ivan é que realmente esse é a lista do kernel é assim. E realmente a Sarah tá fazendo mimimi e querendo seus 5 minutos de fama. Por outro lado, o Diego tem a opinião que tem um pouco disso, mas não tanto assim, que ela também teria o seu pouco de razão. São duas ideias pouco diferentes e é assim que eu gosto também do Opencast, que a gente tenha opiniões diferentes pra gente poder discutir e levantar esses casos aí para que todo mundo possa dar sua opinião. A sua também é muito bem-vinda, como foi e tá sendo lida aqui no episódio. E sobre o Compis, realmente eu me expressei de maneira errada. Eu quis dizer sobre as firulas do Compis que as pessoas começam a habilitar e aí o sistema vai morrer abaixo e desanda tudo, né? E não sobre o Compis não existir mais, na verdade. O próximo comentário do Hugo Rosa.
Ele disse: olá, acabei de chegar, novo ouvinte pra vocês. Caramba, muito assunto de uma vez, vou ter que ouvir de novo enquanto escrevo meus comentários. Por enquanto vou comentar só sobre o YouTube Red. Vocês comentaram sobre o Netflix, mas acho que existe outro player nesse jogo que deve ter feito o Google agir. Caso não conheçam, vejam o Vessel. Muitos dos seus canais preferidos em inglês, claro, migraram para lá. Você paga uma taxa para ter acesso a conteúdo exclusivo, ou melhor, que vai sair no YouTube depois. Mas esse depois pode demorar bastante. E muitos dos canais que eu assino usaram a mesma justificativa. A monetização do YouTube não é tão eficiente. Ou curiosidade é que num passado muito distante, mas nessa galáxia mesmo, os canais do YouTube tinham um RSS associado, que você podia assinar e ver junto com os podcasts, videocasts no caso. No lançamento da API 2.0 esse recurso foi cortado. Obviamente atrapalhava o controle deles para exibição de propaganda. Por fim, os próprios youtubers e clientes podem dizer se o Google está indo pelo caminho certo, já que temos alternativas como Vimeo e Twitch TV. Parabéns pelo trabalho, eu ainda não tinha nenhum podcast software em português na minha lista, apesar de ter 5 em inglês. Bom, Hugo, obrigado por nos colocar na sua lista, e eu não conheci o Vessel, vou procurar me informar aí e poder até falar pra vocês depois num futuro episódio, pra ver aí se ele vale a pena pra gente. Esse esquema ali também do RSS do YouTube eu já tinha percebido, né, que eu tinha botado RSS uma vez no site também, já tá fora disso aí. Outro comentário aqui do Davi, ele disse: olá pessoal, segundo episódio de vocês que eu ouço e segundo comentário. Ainda estou ouvindo o episódio, mas pausei aos 20 minutos para comentar. FPGA é uma tecnologia de dispositivos lógicos programáveis. O exemplo que citam de controle de motores é interessante, mas extremamente fora da realidade da maioria das pessoas. Eu pelo menos não pretendo controlar um motor usando um notebook. A sacada dessa tecnologia é você reprogramar o hardware, basicamente você rearranja os transistores do componente para realizar as funções que você precisar. Há alguns componentes, por exemplo, que permite que sejam reprogramados como processador ARM, Inception total. A aplicação da FPGAs está mais em computação embarcada mesmo, por você estar num nível abaixo da microarquitetura, mas é teoricamente possível você desenvolver uma arquitetura otimizada para servidores web, por exemplo, e tratar uma requisição GET-POST a nível de portas lógicas. Outro exemplo de aplicação seria um roteador feito em hardware. Ao invés de ter um SO embarcado interpretando as tabelas de roteamento e processamento e processando toda a fila TCP/IP, você implementa isso no hardware e consegue um equipamento estupidamente mais rápido. Como nem tudo são flores, os custos de uma solução dessas são proibitivos. Os microcontroladores mais fraquinhos são usados em defesa, aplicações militares, e os mais ou menos são usados na indústria automotiva e aviação civil. Os tops são usados em aplicações aeroespaciais. Totalmente outro nível. Ainda estou estudando o assunto, provavelmente meu TCC será nessa área, e posso não ter sido tão claro, mas o básico é isso. Bom, aí quem pode falar depois, no futuro, sobre até seu comentário, Davi, é o próprio Diego, que trabalha já nessa área, né? Outro comentário vem do Eduardo Klozowski, voltando aí a comentar pra gente, né? Ele disse o seguinte: voltando ao comentário depois de um episódio fora, vou direto ao que eu acho em relação ao kernel. O ambiente é aquele, gostando ou não. Da mesma forma que você é livre para entrar na comunidade, é livre para sair dela e procurar outra que esteja mais de acordo com o que deseja. No caso dela, se ela foi tratada da mesma forma que outros, porém não gosta dessa forma, é o direito dela de sair. A única coisa é que isso deveria ser tão normal quanto uma pessoa nova entrando, não precisa de holofotes. Em relação ao Flash, pela segunda vez tentei desabilitar o plugin no meu navegador, porém, diferente da primeira vez, não desisti da ideia e reativei-o logo em seguida. Torço para que cada vez tenha mais incompatibilidade com ele. Assim que os sites verem seus acessos caindo, tomarão ações, como adotar soluções HTML5. Porém, se a Mozilla simplesmente abandonar o Flash e o Chrome não fizer o mesmo, o Firefox apenas perderá a fatia do mercado. O último sobre o episódio anterior, numa das palestras do FISLE deste ano, foi anunciado que novas ligações de clientes já são obrigadas a receberem IPv6. Como meu plano da internet foi trocado recentemente e eles entregaram um novo modem, resolvi investigar. E realmente, além do suporte ao IPv6, ele estava recebendo um endereço válido, porém apenas na WAN. A configuração da operadora estava com o IPv6 desativado na LAN, ou seja, eles até podem estar entregando IPv6, porém não estão possibilitando seu uso. Verifiquei em vários lugares na internet e no site da operadora, simplesmente não tem informação de qual rede ou como deveria ser configurada a LAN. Agora os comentários desse episódio. Felizmente ainda não fui obrigado a instalar qualquer spyware Debian no meu computador para acessar minhas contas bancárias. A da Caixa ainda continua dizendo que o ambiente não é suportado. Vou deixar o link de 2 tópicos da lista de discussão do Debian sobre isso, e aparentemente todos os bancos estão usando esse Warsaw, porém a versão de um banco é incompatível com a de outro.
além de alguns sistemas apresentarem bugs depois da instalação, tanto no GNU Linux quanto no Windows, segundo os comentários dos tópicos. Com relação à operadora desligar a linha no poste, isso acontece não só aí. Em vez de resolver um problema quando está terminando o prazo de atendimento, eles trocam a linha com a de alguém que funciona, passando o problema para outro cliente, que em teoria para o primeiro foi resolvido. Apenas mais um exemplo de péssima qualidade no serviço que as operadoras disponibilizam. Só nesse comentário já foram 2. No mais, torço para ter tempo de ouvir e comentar o episódio logo após sua publicação. Obrigado aí, Eduardo, pelos seus comentários, sempre são muito bem-vindos e muito tem a acrescentar aí pro episódio. O outro comentário do Ricardo, ele disse: parabéns e vida longa ao Ubuntu, não sou usuário, fico no Debian mesmo, mas acho o projeto muito interessante. E me entristece essa espécie de caça às bruxas que o Ubuntu sofre de alguns xiitas que não merecem sequer ser nomeados. Quanto aos podcasts citados, sou ouvinte dos 4 primeiros e não ouço mais por falta de tempo. Aliás, parcialmente por conta do segurança legal, me tornei parcialmente paranoico e agora sigo todas as recomendações do privacytools.io. E depois de assistir o Terms and Conditions May Apply, tenho frios na espinha quando concordo com o termo de serviço, especialmente porque passei a lê-los. Pois é, Ricardo, eu também leio todos eles e fico resistente sempre para aceitar os serviços de sites e acabo aceitando só quando eu não tenho outra alternativa, eu preciso daquele serviço ou para falar com clientes ou falar com fornecedores. Então agora vamos a alguns comentários aqui que vieram por e-mail. Aqui o Magnum Leno, né? Lá do Hackencast, voltou a comentar. Ele fala, pessoal do Opencast, primeiramente obrigado por mais este ótimo episódio. Gostaria de dar um feedback sobre os vídeos da internet sem GNU Linux. Em dado momento o episódio foi citado que o vídeo tratava de como seria o mundo sem o GNU Linux, né, se o GNU Linux desaparecesse da internet. Na verdade, a intenção do vídeo era demonstrar como poderia ser o mundo caso o GNU Linux nunca tivesse existido. A brincadeira com ter que ir na biblioteca para lembrar de Billie Jean se refere à ideia de que sem o GNU Linux a internet seria uma rede de privilegiados, apenas para grandes empresas que possuem verba para pagar as licenças do Microsoft Windows ou dos sistemas Unix-like, ou seja, nunca teríamos tido o surgimento da Web 2.0, onde qualquer um poderia gerar conteúdo a preços acessíveis e às vezes até de graça. Acredito que indiretamente o vídeo se referia à impossibilidade de criação do Google e da Wikipédia sem o GNU Linux. Afinal, ambos os projetos foram de garagem e feitos com PCs velhos rodando GNU Linux. Quanto ao assunto do Kindle e Netflix fora do Brasil, posso dar um pequeno testemunho. A Amazon te restringe a comprar e-books apenas das lojas do seu país, requisitando o endereço físico. Entretanto, quando comprei o meu Kindle no exterior, ainda não era vendido no Brasil, coloquei meu endereço como sendo do hotel em que eu estava e comprei alguns livros em inglês. Quando voltei para o Brasil, atualizei meu endereço no cadastro e os livros que comprei se mantiveram, mas eu estava limitado a comprar do catálogo brasileiro. Curiosamente, a Amazon não impede que você ganhe gifts, livros da Amazon de outros países, ou seja, como não há nenhum método de verificação do endereço, é possível alterá-lo indiscriminadamente. Quanto a Netflix, um colega meu, o Reinaldo Corvolino Bispo, que estava no exterior pela Ciência Sem Fronteiras, me disse que ele era impedido de acessar a Netflix dele, uma vez que o IP de origem não era do Brasil. A solução que ele conseguiu foi utilizar um proxy para fazer parecer que o acesso vinha do Brasil. Para fechar o anúncio, a pronúncia correta de látex é LaTeX, e látex, ou melhor, LaTeX quer dizer Lamportex, sendo esta última palavra uma variação arábica da palavra grega tex, que quer dizer tecnologia. E vale citar também que LaTeX foi criado por Donald Knuth, e quem não arregalou os olhos quando ouve esse nome deveria se envergonhar. Por último, Raymond Yu Chu, por não aprenderem a LaTeX e Vim. É tão fácil, brincadeira dele. Ambos são ótimas ferramentas que, uma vez aprendidas, facilitam infinitamente sua vida. E para quem quer começar com LaTeX, tem um pacote chamado ABNTeX, que já faz um bootstrap no processo e facilita muito o aprendizado para brasileiros. Já para quem quer começar a aprender Vim, bem, aí vocês têm que escolher a pílula vermelha e eu mostro para vocês até onde o buraco do coelho vai. Como viram, sou um grande adepto de ambas as ferramentas, especialmente o Vim, e pergunta ao Og Maciel, né? Se quiserem um dia abordar o assunto, estou à disposição. Continue com um ótimo trabalho. Magnum, com certeza a gente vai falar sobre o Vim. Aguarde aí que já vou entrar em contato contigo logo após a gravação aqui. O Josimar Andrade Júnior também mandou aqui um e-mail com o assunto Cadê o Cast? Né? Como ele diz o seguinte: como vai? Quero parabenizar pelo cast e já estou me sentindo órfão sem ele, por isso minha pergunta no assunto. Trabalho com TI há 13 anos, conheci o Linux 97, não lembro qual conectiva. Não sou totalmente open source, uso Windows e Mac, pois a profissão exige, mas tenho o Xubuntu como minha opção pessoal e ainda um Note que testo várias distros no momento. Estou com o Ubuntu Mate. Procuro fazer quase tudo pelo Linux. No trabalho é quase impossível implantar o Linux. Acredite, as pessoas são muito resistentes, mas tento evangelizar ao máximo.
Quando reinstalo uma máquina simples que não precisa para muita coisa, meto o Linux ali. Acredito que tem gente que pensa que está usando Windows, ou seja, só precisavam de um empurrão para ver o quão maravilhoso é, mas nem todos são assim, se assustam e pedem para tirar. Queria sugerir 2 temas sobre Squid, se ele ainda é muito usado como proxy, e também o Firewall IP Tables, o que mudou em relação a esses 2 recursos. Gostaria de sugerir outros, mas vou enviar aos poucos. E também disse aqui, vocês devem estar cientes que acontecerá a Semana Linux 9/11 a 14/11 com palestras free online. Abrangeram vários temas para todos os gostos na área de Linux. Vale um cast, não? Inclusive o Jonathan de John Linux participará no dia 14. Infelizmente a gente gravou depois de sair esse evento, não deu para divulgar ele, mas os próximos com certeza a gente vai divulgar. Bom pessoal, esses foram os comentários. Se você quer participar aqui do espaço da comunidade, mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br ou deixe um comentário ali no post, que daí a gente vai selecionar alguns pra gente ler aqui no episódio. Não esqueça de nos seguir no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais possíveis, que a gente tem os links aí no post. Também não esqueça de ver a nossa lojinha, a nossa loja que é loja.tecnologiaaberta.com.br. Temos vários produtos ali na área de informática e todos os dias estamos adicionando novos produtos para vocês poderem comprar. Ouvintes do Opencast têm um desconto, né, de 7% digitando o cupom de desconto lá Opencast no final da compra. Se você quiser também camisetas e canecas do Opencast, você pode ir no site vitrinepix.com.br/ubunteiro ou também lá na Diolinux. Você faz a sua compra e no final você digitar o cupom de desconto Ubunteiro, a gente também vai ganhar a nossa comissãozinha ali, você vai estar ajudando o projeto. E para completar, nós temos ali um link para você poder ajudar permanentemente o site, o Opencast, todos os meses com alguma colaboração. São valores pequenos e você vai participar aí do grupo nosso aí que temos no Telegram, onde a gente decide as pautas e discute outras coisas também relacionadas ao site, junto com todo o pessoal que participa. Bom pessoal, esses foram todos os recados que a gente tinha que dar. Fiquem aí com o episódio. Bom, no último episódio a gente tinha falado sobre os vídeos lá da Linux Foundation, né, que é o Mundo Sem Linux. A gente falou sobre o episódio 1 e 2, né? Isso, e agora a gente vai falar de 2 episódios numa vez só, né, um pacote combo aí. Isso, agora saiu o 3 e o 4. No 3 se fala sobre redes sociais, né? Ele fala sobre redes sociais, sobre o uso de... basicamente redes sociais. Até sobre engraçado. divulgar informações para outras pessoas, né? É engraçado, né? Quer mostrar a foto do gatinho? Como é que tu faz o sem Linux para mostrar hoje, né? Se não tivesse o Linux, você ia ter que ir pro meio da praça com o megafone, mostrar que alguém quer ver a foto do meu gatinho. Na verdade, o gatinho tá junto, né? O gatinho tá junto com o cara ali. Ele tá chamando assim, vem ver meu gatinho aqui, o cara com o megafone na praça. Passando o endereço da internet pelo megafone. Ele pedindo, ele cutuca uma pessoa assim na rua assim, eu posso te seguir? Essa é a mais legal. E a pessoa olha assim, tu tá maluco? Essa foi a mais legal. É um pouquinho forçado a situação, assim. Claro, é a narrativa que eles utilizaram para fazer o vídeo e para fazer essa dramatização, mas demonstra, assim, que na prática hoje, dá para dizer que se não todas as redes sociais, quase todas utilizam, em algum aspecto, utilizam Linux por baixo nos seus servidores. É das redes sociais que tem mais usuários, assim, Facebook usa Linux por trás. As redes do Zuckerberg, né, o Facebook, o WhatsApp... Twitter Instagram, também deve usar. Twitter usa também. Twitter também. Quem mais que tem? LinkedIn. LinkedIn provavelmente. Cara, sempre que eu falo LinkedIn, eu lembro daquela música porcaria lá, ruim pra caramba, que é LinkedIn. Sou foda! É o Digidin, sempre eu lembro dessa música, cara. E tem essa música e também tem a do lag, né? Leg. Oh, essa eu não sabia. Essa eu não tinha feito a ligação ainda. Na época tinham feito um vídeo brincando com algum jogo de tiro, assim, de FPS, assim, fazendo brincadeira, assim, com a música, com o lag, né? Agora vamos deixar o pessoal aí com 2 músicas ruins na cabeça. Mas depois no final a gente ainda tem mais 2 piadas que não... Uma até dá pra dizer que é com música e outra é com uma palavra, assim, que o Google sugeriu que pudesse ser um outro sentido que não tem nada a ver, né? Ah, sim. Bom, o episódio número 4 dos vídeos, ele fala sobre a criação e a criação, né, de vídeos, de filmes que nós temos hoje, um monte de efeitos, e isso não seria possível, segundo eles, sem a utilização de Linux, né? A computação gráfica, né? Isso. Eles colocam assim como se a computação gráfica não seria, pelo menos o que é hoje não seria, né? Seria... Não é que
não existiria, porque até existia. A gente até estava discutindo aqui em off antes que quando saiu o Toy Story 1, lá em 1995, já existia Linux, mas a gente não achou essa informação. Em qual sistema operacional foi feito o Toy Story 1 de 1995, mas muito provavelmente foi feito naquelas estações de trabalho, aí pode ser aquelas estações da ação ou CGI, enfim, aquelas máquinas de Unix. Nós achamos o programa que eles usaram, que era o tal de Renderman. Que usava como meio que um plugin do Maya, e foi mais ou menos isso. A gente não conseguiu achar detalhes de qual sistema, né? Mas eu acho também, eu concordo contigo, Diego, eu acho que foi forçado ali, porque outras plataformas também conseguem fazer isso, né? Não é que não existia, assim, antes, assim, que hoje até poderia existir, mas tu não conseguia ter a escala necessária. Tu não ia ter a escala necessária de computação para fazer aqueles farms de renderização que existem hoje, que são... Eu acho que é só Linux, né, para ter aqueles farms de renderização. Teoricamente poderia ser Unix, mas e pagar todas as licenças de Unix para montar os farms necessários para fazer... O BSD já existia naquela época? Tecnicamente sim, não sei se da forma que a gente entende como BSD hoje, né? E tecnicamente o BSD, ele existe desde a década de 70, né? Ele é descendente direto do Unix, então tecnicamente já existia, mas talvez não com esse nome. Mas enfim, tecnicamente era possível. Acho que talvez até tivesse alguma modalidade de sistema baseado em Unix ou diretamente descendente de Unix, mas melhor dizendo, que fosse gratuito, de uso, que não tivesse que pagar algum tipo de licença, algum tipo de royalty para poder usar, e que desse para ser utilizado em uma máquina PC, né? Talvez até tivesse algum tipo de BSD, mas ele fosse só para sistemas que não fossem x86, que fosse para outro tipo de arquitetura, né? Então, aí talvez por isso, meros mortais não tinham acesso a um sistema baseado em Unix, né? Sim, até sobre esses vídeos aí, né? Eu fiz uma palestra para professores da rede pública aqui de Erechim, lá no Senac, e uma das coisas que eu mostrei para eles eu mostrei o vídeo o 1 e o 3 para eles terem uma ideia sobre como que seria o mundo sem Linux. O pessoal concordou realmente, né, que eles não sabiam também que estava por trás de tantas coisas assim, né, o Linux. Bom, eles ficaram surpresos ao saber que eles tinham Linux no bolso. Todos eles estavam com Android e não faziam a mínima ideia que era Linux. Foi legal o pessoal ficar sabendo que eles usam tanto Linux sem saber. O vídeo não deixa de estar errado, assim, porque hoje na prática, se fosse, por exemplo, pegue e acaba o Unix, o Linux hoje, pega e acaba ele, não existe mais Linux, não, pega e deleta todos os rastros que existiam de Linux, queima todos os CDs de instalação, realmente não ia dar para... ia ser uma mudança muito drástica. Filmes, redes sociais não iam existir mais, filmes de computação gráfica muito provavelmente não, então ia limitar bastante. E a Microsoft ia ficar bem feliz. Eu não sei, porque não é o único, né, não existe só, nem só além do Linux, não é só Microsoft, né. Mas que eles iam ficar felizes, eles iam. Iam, com certeza iam. Mas ia ter, quem vende licença de Unix também ia ficar... Também. Bom, vamos para a próxima. Então agora um serviço de inutilidade pública, o SIP. Uma notícia aí que eu não sei nem como descrever. A Verizon, que é uma operadora de telefonia, acredito que nos Estados Unidos e não sei se mais algum país ela... Momento AG, Verizon. A Verizon. O que a Verizon fez? Ela fez um plugin para Minecraft, para tu conseguir fazer chamadas de videoconferência dentro do Minecraft. Pra quê? Eu sei que tu, Diego, joga Minecraft. Eu já tentei, eu já não acho muita lógica no jogar o Minecraft. Então imagina fazer uma ligação dentro do Minecraft. Tu chegou... bem, no link que a gente vai deixar ali nos links do podcast desse episódio, vai ter o link do vídeo. O cara faz uma chamada de dentro do jogo, e de dentro do jogo tem um telefone gigante cheio de blocos, assim, que aparece... A imagem pixelada, né? De cor, totalmente pixelada,
lado, assim, parece a imagem do cara. E aí o cara que tá no telefone, tá no possível, sei lá, se ele tá num iPhone, mas eu não me lembro se tava no iPhone, eu acho que sim. Aí no iPhone do cara aparece o bonequinho do Minecraft, só parado, assim, mexendo a cabeça pra um lado e pro outro, assim. Tipo, pra que isso, meu? Tipo, isso sabe o que isso lembra? Parece que eu voltei uns 10 anos no tempo e parece que eu tô vendo Second Life. Nossa, eu tentei jogar esse negócio aí e não conseguia, cara. Cara, foi na época que eu trabalhava numa Lan House, eu cheguei a instalar na Lan House esse tal de Second Life e ninguém entendia, tá? Pra que isso? Pra que serve isso? O que dá pra fazer aqui dentro? Sim. Tipo, não, realmente não faz o menor sentido, não casa com a ideia do jogo. Sim, né? Talvez a única coisa que tem a ver, tipo, talvez seja a prova de conceito que dá pra fazer uma comunicação, uma interface entre o jogo e algo externo, mas pra que fazer isso, né? Sim, bem serviço de utilidade pública mesmo. Podia fazer pelo menos alguma coisa que fosse divertida pro jogo, mas sim, um telefone. Sim, né? Vamos pular para notícias de utilidade pública mesmo. Ou pelo menos agora que tenham mais noção, né? Pois é. Vamos lá, Mozilla irá fazer outro ciclo de desenvolvimento para suportar o Thunderbird. Até vem o questionamento aí também se alguém usa o Thunderbird. Eu sei que muitas pessoas vão se perguntar isso, né? Então aí tem aquela pergunta se vai ou não vai manter, se vai abandonar de vez. Bom, eu respondo a primeira pergunta. Eu uso o Thunderbird, a empresa onde eu trabalho a gente usa o Thunderbird em todas as estações. Só na parte que eu coordeno, né, são 250 computadores, todos eles usam Thunderbird. Tem motivos para isso, embora muitos vão dizer, o espaço em disco é barato. Não é. Se tu mantém os teus servidores, não é. E onde eu trabalho, a gente tem que manter os nossos servidores. Não dá para sair botando na nuvem, não. Uhum. E também porque é um aplicativo que, em vez de ter que desenvolver todo às vezes até tem pronto um webmail, mas em vez de ter que ter um webmail ali, um endereço para acessar, ter um cliente nativo. Uhum. O que a Mozilla diz, né? A Mozilla ela quer focar no Firefox, né? E ela tem muita gente ali que tá trabalhando agora. Muita gente, eu duvido, né, também. Desde 2012? Acho que sim. Que eles não dão um suporte assim, focado no Thunderbird. É mais atualizaçõezinhas, né? A última versão dele saiu em 2012. Não, cara, a atualização sai toda hora. Mas a versão maior, assim, acho que foi 2012, né? Deixa eu ver qual a versão que eu tenho. Acho que num dos links eu vi isso, essa informação, que a última... E desde 2012 ele tá meio que abandonado. Cara, olha, tem atualização bem frequente. Eu tô na 38.4. Tem coisas que saíram. Eu também achei meio estranha essa notícia que saiu, a última versão saiu em 2012, porque é mentira. Então esse link aí tá furado. Esse ano mesmo eu já baixei acho que umas 2 versões. Vixe. Pelo menos 2 versões eu baixei esse ano, se não foi mais. Então... Dá pra ver, tem o site da Mozilla. Deixa eu ver qual que é o Mozdev. Então canelada aí pro pessoal do Canaltech aí. br.mozdev.org tem como ver todas as versões. A última foi lançada no dia 14 de agosto de 2015. Antes disso se lançou uma em 14 de maio de 2015. A 31, só que saiu outras versões, tá? A 38.2 saiu no dia 14 de agosto. Então esse ano já saiu 2 aqui, só que saiu a 31 e foi mudando. 32 foi saindo a 33, a 34 até chegar a 38. Então tem mais. Pode ser então que o pessoal do Canaltech eles tenham traduzido muito mal a notícia do TechCrunch, que diz que a maior parte do desenvolvimento dele foi abandonado em 2012. Então ficando só... E teve coisa nova que saiu nesse tempo, viu? Desde 2012 pra cá, saiu o chat, por exemplo, interno dele, saiu depois. Pois é, saiu bem depois, né? O pessoal traduziu meio errado, mas mesmo assim, na notícia em inglês, pelo menos diz lá que o pessoal vai tirar os engenheiros que estão trabalhando hoje no Thunderbird pra focar no Firefox, que vai largar meio que pra comunidade e manter o Thunderbird, né? Eu acho que continua dentro da comunidade, porque além do Thunderbird, quais que são os grandes clientes de e-mail offline, assim... Outlook. Aplicativo. É o Outlook. Mas para ambiente Linux. Tu tem o Evolution, não sei se tem alguma outra coisa. Pois é, quando você pensa em cliente de e-mail para multiplataforma, é Thunderbird que vem na cabeça, né? O Ubuntu mesmo usava o Evolution por um tempo e desistiu, foi pro Thunderbird. O Evolution, eu não sei, eu nunca cheguei a utilizar ele, mas eu acredito que não tenha sido lá grandes coisas, né? Até o Evolution, ele tinha um problema sério de renderização de e-mails em HTML.
ele não renderizava direito. E o Thunderbird, eu acho que a maior vantagem do Thunderbird é o fato dele ser multiplataforma. E ele usa, acho que é mesmo renderizador do Firefox até. Provavelmente, né? Sim, mas o fato dele ser multiplataforma, o Thunderbird, ele ajuda, ele deve ter ajudado, pelo menos pra mim, pessoalmente, ele ajudou a fazer migração de sistema. Hoje eu tô fazendo migrações de Windows pra Linux, né, na empresa. Sim. É só pega a pastinha Thunderbird lá, colo na outra, acabou, tá feito. Sim, mas tem um outro aspecto, mais de usabilidade do usuário, porque você, num primeiro passo, você tá imaginando uma estação Windows que tá com Outlook ou com pacotes da Microsoft, ou enfim, pacotes de Windows, né? Você vai aos poucos, você vai trocando lá no Windows, vai trocando isso antigamente, né? Tirava o Internet Explorer, colocava o Firefox, tirava o Outlook, colocava o Thunderbird, tirava o Microsoft Office, colocava o LibreOffice, na época ainda o OpenOffice. Fazia essa migração a partir do momento que os usuários já estavam acostumados a utilizar na época o OpenOffice e hoje LibreOffice, Thunderbird e Firefox, para passar esse pessoal que estava já utilizando esses softwares para Linux, era muito menos traumatizante, porque tu chegava a dizer para a pessoa, olha, é exatamente o mesmo software que estava antes lá, mudou que alguma outra coisa mudou, mas o principal, o ambiente de trabalho da pessoa mesmo não mudou. Então isso ajuda bastante a fazer uma migração. E sim, ajuda realmente eu pessoalmente passei por isso fazendo com o Firefox, e eu ajudei outras pessoas a fazer migração, que eu utilizei o Firefox e o Thunderbird também para fazer migração. Então isso realmente ajudou bastante. Pois é, cara, eu espero que não pare, né, cara, porque a gente usa bastante, né? Puxar a brasa pra minha sardinha, a gente usa bastante. Eu gosto muito de cliente de e-mail offline. Já falei isso outras vezes, até porque do armazenamento, por exemplo, na nuvem, que eu não gosto, porque a região que eu trabalho, tô sempre viajando, a coisa mais comum é não ter conexão com a internet. E nem tô na Amazônia, né? Imagina se eu estivesse na Amazônia. Pra a coisa funcionar melhor, o ideal é offline mesmo, assim, pra botar em ambiente mais... Claro, vai ter as exceções, assim, se tu tá num ambiente, assim, numa empresa, assim, que dentro da empresa tu tem uma intranet boa, você coloca um webmail dentro da intranet ali, que tem acesso externo. Então, enquanto tu tá lá dentro, a tendência é que funcione, né? A tendência é que a internet esteja funcionando, né? Sim. Bom, fica a minha torcida para que alguém mantenha isso, cara, porque como a gente usa bastante... Eu acredito que sim, porque... eu acho que vocês ali, pra ti, Ivan, já é um caso assim, de uma utilização bastante grande do Thunderbird. Eu imagino que muita empresa ainda utiliza ele, e simplesmente parar assim, alguém se a Mozilla resolve de parar assim, largar pra comunidade, a comunidade não assume, alguma outra empresa vai assumir. Tem que ver quanto isso dá de dinheiro também, né, se para outras empresas assumir. Ou, como diria lá o Marcos, quanto isso pode gerar de não se gastar dinheiro, deixar de perder dinheiro, né, deixar de gastar dinheiro. Mas eu acho que cai nesse aspecto, porque deve ter muita empresa que utiliza tão fortemente o Thunderbird que se para de ter suporte para ele, a própria empresa deve assumir a manutenção do Thunderbird por conta própria, porque sai mais barato do que utilizar uma outra solução. Tipo, eles já pegam essa solução e adotam para eles essa solução. Claro que deve existir zilhões de webmails, pacotes de webmail assim, que tu bota no servidor e pronto, tá ali o webmail. Mas cai nessa questão do gerenciamento do gerenciamento do disco, de todo o gerenciamento do servidor, né? Acaba sendo muito mais massivo o uso do servidor, né? Sim. Bom, vamos para a próxima então. Eu sei que tem gente que vai dizer que o Raspberry não é software livre, não é hardware livre, mas dá para rodar muita coisa livre nele, né? Sim. E ele largou agora uma versão ali, o Raspberry Pi Zero, isso, com 5 Obamas, ao custo de 5 Obamas. Menos de R$20. Se pensar assim com dólar, quase R$4. Não dá pra falar barato. Que é menos de 20, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tem essa questão, você já não sabe como é que é o dia de amanhã, mas considerando hoje, dia 2 de dezembro, a data da gravação, tecnicamente dá menos de R$20. Na prática dá um pouquinho mais, porque não é só isso, né? A pessoa tem que viajar até lá, né? IOF não vai entrar. Depende, se o cara pagar um cartão de crédito, vai ter IOF. Tem isso também. Não, e também tem questão, assim, até hoje tá esgotado. Também, né? Por esse preço. Vai zero.
quando ele voltar a ser vendido de novo, não sei, a gente não sabe como é que vai estar o dólar, mas enfim, acredito que, esperamos que continue custando menos de R$20. Daí o que tem esse Raspberry Pi, cara? Raspberry Pi. Ele é 40% mais potente, o processador dele é 40% mais potente que a versão antiga, e ele é basicamente uma versão, uma placa muito menor de tamanho, o tamanho físico dela é bastante reduzido comparado com a versão antiga do Raspberry Pi. Quando foi lançado o Raspberry Pi 2, ele foi melhorado, o 2, foi acrescentado mais recursos, eu não tô lembrando agora os recursos, mas ele é bem mais potente que o 1, e o Raspberry Pi 0, ele é uma continuação da primeira versão, só que ele também foi melhorado, ele foi acrescentado basicamente mais poder de computação nele, e ele continua eu acredito que ele continua com os mesmos tipos de conectores que ele tinha antes, assim, não tem o conector físico muitas vezes, mas tem como fazer aqueles pinos lá, que ele tem aqueles pinos que tu pode colocar várias coisas que ele tinha anteriormente, né? Que seriam os shields do Arduino, isso, tipo assim. Dá pra conectar os shields ainda, e ele tem ainda aquela conexão de vídeo, né, de vídeo composto. O que eu tô vendo nele, eu acredito que ele não tenha mais aquela conexão de áudio P2, que ele tem uma porta... É verdade, não dá pra enxergar, pelo menos na placa. Não, fisicamente não tá ali, talvez esteja num daqueles pinos, mas eu acho que aqueles pinos tem o GPIO, que são aqueles pinos, aquelas duas linhas grandes de pinos, que eu acho que são 40 pinos, e ele tem mais 4 pinos bem no cantinho, lá do lado do desenho branco do logotipo dele, que um é o acho que é reset, alguma coisa assim, e o outro é do vídeo composto, que é aquela saída clássica de vídeo pra ligar na TV. Aí ele tem duas também portas... pro áudio também, tu tem o mini HDMI ali? Sim, o HDMI já resolve. Ele tem aquele vídeo composto porque deve ter muita aplicação que a pessoa já projetou pra versão antiga do Raspberry Pi e ainda utiliza vídeo composto, né? Enfim, como é uma máquina de baixo custo, tem que levar isso em consideração, né? Que a pessoa pode ligar, teoricamente, a pessoa pode ligar isso ali numa TV de tubo. Uhum. Então isso é um diferencial talvez não seja como ele foi idealizado, assim, talvez não seja essa a demanda dele original, mas dá para se considerar que tecnicamente dá para ligar ele numa TV antiga, dá para ligar ele numa TV de tubo, ele tem o cartão de memória, o HDMI, 2 USBs e é isso, né? Ele é bastante reduzido, ele só tem dá para ver que ele só tem um chip, que é um SOC, e o resto é tudo pequenos componentes ali para poder fazer funcionar as portas ali, ou seja, é um computador de um chip só, mas ele é bem interessante, porque são muitos projetos de automação doméstica, dá para ser feito em cima disso ali, né? Dá para usar aquela porta GPIO, que dá para ligar os shields de Arduino para fazer muitas coisas de automação doméstica, assim. Cara, eu vou te dizer bem sincero, cara, quanto a esses projetos aí de hardware livre, tá? Eu achei legal no início ali, e por um tempo achava interessante, daí eu comprei um Arduino. Sim. Eu nunca usei pra nada, tanto que eu dei o meu Arduino porque eu não sabia o que fazer com ele. Não porque eu não sabia como programar, mas tipo, não me vem nada na cabeça, tipo, isso falta aqui é legal de fazer. Faltou o projeto. O hardware tá ali, tu tem a máquina para fazer o ferramental para fazer. Eu fiz LED piscar, mas né, me daí, fiz luzinha piscar. Falta a ideia para botar a ideia prática mesmo, assim, tipo, isso aqui vai ser realmente legal fazer essa função. Tipo, tem vários blogs assim dizendo assim, dá para fazer alarme, dá para botar isso, fazer aquilo, controlar pisca-pisca de Natal. Agora a gente tá na época de Natal já, né? Sim. Dá pra controlar, acredito que dê pra controlar uma câmera de vídeo, de monitoramento, assim, também. Dá, só vai ter que escrever o protocolo dela, né? Não... Se for uma analógica, estão parando de fazer. As HD que são analógicas, tem cada um protocolo diferente. Tu vai pegar a IP e tu tem um VIF, pelo menos, que é um protocolo aberto. Pois eu acredito que dê pra fazer algum projetinho doméstico aí, monitorar, sei lá, a pessoa sai de casa e deixou a máquina de lavar ligada e a pessoa quer acomodar remotamente essa máquina de lavar. Eu acredito que dê para fazer através disso aí. Sim. Mas são esse tipo de utilidade, assim, mas o Raspberry Pi ainda é mais potente, ele dá para fazer eu acredito que dá para fazer Media Center com ele. Tá, dá para fazer sim. Isso eu já vi gente fazendo com ele. Ele deve ter embutido nesse chip, deve ter o codec pelo menos do MPEG 4, MPEG 2 e MPEG 4 pelo menos, ou seja, então dá pra tocar
uma quantidade respeitável de coisas nele, assim, em termos de multimídia. Mas enfim, no mais ele é uma máquina bastante fraquinha até, mas para fazer coisas simples dá para fazer tranquilo. E dá para ser uma máquina para ensinar, para montar um computador de baixo custo, assim, para ensinar programação, coisas assim, porque $5 ficaria bem barato. Eu acho que eu não sei se é o computador mais barato que dessa capacidade de processamento que já existiu. Tem chance, eu acredito até que sim, porque teve aquele um tempo atrás, não lembro se a gente chegou a noticiar, mas eu lembro que eu vi a notícia daquele de $9. E o Raspberry não lembro se a gente falou. O próprio Arduino, acho que não chega a custar menos que isso, né? O Arduino é que eu peguei um genérico. Mas eu acho que só se for algum Arduino genérico para custar menos que isso. Eu não lembro quanto que eu paguei. E o Arduino, ele tem muito menos capacidade de processamento que que esse ARM11 de 1 GHz que tá ali, né? Ele é um ARM11 de 1 GHz, tem 512 MB de RAM DDR2. Basicamente ele é como se fosse um notebook de uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, 10, 11 anos atrás. Com certeza, 10 anos era mais ou menos desse nível. E olha o tamanho, né? Sim, imagina um notebook de, vamos dizer, 10 anos atrás, 2005. 2005, eu acredito que o padrão de uma máquina, um computador pessoal, devia ter 512 MB de RAM, DDR2. Acho que já era DDR2 o padrão naquela época. 1 GHz, mais ou menos nessa casa, talvez. Quer dizer, eu acho que mais de 1 GHz até, mas talvez o processador fosse um pouquinho mais rápido na época, mas com certeza não tinha HDMI, não tinha capacidade de tocar vídeo em 1080p. Esse tipo de infraestrutura com certeza não tinha 10 anos atrás. Ou se tinha, era muito caro. Então, e com certeza uma máquina de 9 anos atrás, de 10 anos atrás, não pesava 9 gramas. E nem custava $5. $5. É uma máquina bastante barata. É até interessante a foto que eles botam aqui no blog do Everpie. Eles botam uma nota de $5 e o Raspberry Pi em cima. Daria pra caber, deixa eu ver, 2, 4, 6 a 7 plaquinhas se tu botasse elas de pezinho ali. Em cima dessa cédula, né? De 6 a 7. Acho que é uma 6. É muito pequena a placa. Ela tem dimensões de 6,5 centímetros por 3 centímetros e 5... Eu não tenho informação menos aqui. Menos 0,5 milímetros de espessura. Encontrei uma foto que compara melhor com a versão antiga. A versão antiga, de fato, ela tinha mais conectores. Eu acho que a versão antiga ela tinha conector de rede embutido. E essa versão ela não tem rede. Então tem que colocar através da porta USB, de uma daquelas portas USB, tem que botar um adaptador de rede, ou Bluetooth, ou Wi-Fi, seja lá o que for. A próxima notícia aí, a respeito do Bitcoin. O criador do Bitcoin, que tem o codinome de Satoshi Nakamoto, é um codinome, porque ninguém sabe quem é essa pessoa, ou se é apenas uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Ao menos a gente não tem o conhecimento se existe, se alguém sabe quem que é essa pessoa. Foi indicado para o abre aspas Nobel de Economia. Não é exatamente o Nobel, o prêmio Nobel, mas é um prêmio equivalente ao prêmio Nobel na área de economia. E é bastante interessante saber que foi... Porque o Bitcoin por si só ele é bastante revolucionário. Permite fazer transação financeira de um país para o outro facilmente, permite ter um nível de criptografia altíssimo, permite fracionar a moeda quase que infinitamente, sim. Coisa que as moedas normais não permitem fazer isso, né? Então, e quanto à revolução, eu vou te dizer que há controvérsias, eu não sou muito a favor, né? A gente já discutiu uma vez ali no nosso grupo lá no Telegram. Talvez o modelo, o Bitcoin, a marca o Bitcoin da marca Bitcoin, de certa forma, talvez não seja o ideal, mas o conceito que o Bitcoin... De criptomoeda que ele inseriu no conhecimento dessa criptomoeda, então, e essa é a parte revolucionária, a parte tecnológica principalmente. A respeito técnico, assim, da utilização dele, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Isso já foi discutido largamente em outros episódios aí, em outros meios também, mas a tecnologia dele é bastante revolucionária. Nada que fosse muito novo, assim, mas a ideia de criptografar
as transações e fazer tudo de forma descentralizada é bastante interessante. Antes que alguém fale por que eu sou contra, já vamos criar teorias. Não é porque a moeda dos assassinos, dos traficantes, não, cara, eu simplesmente não concordo que ela funcione, né? É a minha opinião, analisando o mercado, eu vejo que ela não funciona, tá? Mas é a minha opinião, né? Só para não ficarem criando teorias, né? A culpa não é da criptografia, a culpa é dos aspectos econômicos dela mesmo, assim. Tem alguns detalhes ali que talvez pro tempo atual não funcione. Talvez, quem sabe no futuro o mundo esteja mais adaptado à ideia de criptomoeda. Ela é muito suscetível ela é muito sensível à especulação. Hoje daí não tem nada que controle, que consiga regular. Eu não tô falando do governo regulando, mas o mercado ele não consegue, a própria criptomoeda não consegue se autorregular. Vai ter gente que vai dizer que sim, que consegue, mas se tu analisar gráficos de uns 2-3 anos atrás até agora, tu vai ver que ela não se autorregula, ela varia de um jeito que é absurdo, né? Pro mercado hoje é absurdo o jeito que ela varia. Ela tem uma oscilação muito grande hoje. O dia, se no futuro de alguma forma for criado ou se eventualmente através dela própria, assim, que as forças próprias dessa criptomoeda ela conseguir se estabilizar, enfim, como ela vai chegar nessa estabilidade, a gente não sabe se ela vai chegar sozinha, se vai ter que ter uma ação externa para ela ter essa estabilidade, mas essa estabilidade é necessária para ela funcionar. Pelo menos na forma que a economia atual é moldada, essa estabilidade é necessária. Então, hoje, com essa flutuação que ela tem, ela não funciona. Então, quem sabe no futuro. Por isso que eu não concordo com a indicação dele ao Nobel. Tem muita coisa aberta aí, muita falha pra mim. Quem sabe se é mais interessante é a parte tecnológica, o que eu vejo de interessante. A parte econômica, assim, é interessante, mas tem esses poréns ainda. Ela ainda tem algumas lacunas, assim, que ainda não tá muito claro, assim, como é que ela poderia efetivamente funcionar. E a notícia tá aqui porque o Bitcoin utiliza tecnologia software livre, na verdade, né, pra existir. Sim. O próprio código dele é aberto. E também a questão, assim, da forma que foi criado o conceito, né, esse nome, esse nickname, esse codinome, Satoshi Nakamoto, é um pseudônimo criado para poder fazer a divulgação de um paper que passava todos os processos matemáticos de como é o que teoricamente funcionaria uma criptomoeda. Então foi criado todos esses conceitos matemáticos e a pessoa ou as pessoas que criaram esses conceitos não quiseram dar as caras, então ficou esse codinome ali de Satoshi Nakamoto. Então essa divulgação foi assim, abre aspas, open source, assim, foi uma divulgação, existe esse conhecimento, esse codinome Satoshi Nakamoto descobriu esses conceitos e publicou, e mundo, peguem esses conceitos e façam alguma coisa com eles. E aí outras pessoas pegaram e desenvolveram todo o ferramental de software baseado feito em software livre para poder fazer a prova de conceito de que realmente matematicamente funcionava os conceitos de criptografia do Bitcoin. Uhum. E tanto que ele existe. Isso aí geraria um episódio só pra isso, né? Nós vamos ver aí pra fazer, quem sabe. É muito mais legal a parte tecnológica dele, pelo menos pra nós que somos da parte de exatas, assim, da parte de TI, a gente acha muito mais interessante a parte tecnológica do que a parte econômica. Pois é, vamos para a próxima notícia. Que história é essa do WhatsApp bloqueando links pro Telegram, cara? Ou pro Telegram? Pois é, o WhatsApp ele tá bloqueando links do Telegram. Quando você escreve uma mensagem no Zap e tem escrito telegram.com, telegram.org, ele apaga o link e manda um texto todo puro, o resto, né? da mensagem. Não, pelo que eu vi ele tá mandando os textos, só que ele não manda como link. Tu não consegue... Ele tira o link. Isso, que todos os outros links, se tu botar qualquer coisa.com, ele vai fazer um link que tu pode clicar e vai pra página. Agora não. Então ele só tira o link. Isso, daí tu vai ter que fazer o copiar e colar num lugar pra te botar. Pois é, que estranho, eu achei que ele tirasse fora a palavra Telegram do texto. Não foram tão assim. Eles deixaram uma brecha que se o pessoal notasse, eu acho, e não gostasse, eles podiam dizer, não, foi um erro de programação. Eles podem dar uma desculpa ainda. Não foi erro de programação, foi de propósito. Sim. Tem na notícia do Gizmodo ali que o pessoal, eles... De alguma forma eles conseguiram pegar o código fonte do WhatsApp de Android, eles conseguiram fazer um
um disassembler dele, do Java, do pacote de Java do aplicativo WhatsApp no Android, e conseguiram detectar lá dentro do código. Não foi o pessoal do Gizmodo, foi o pessoal do Tecnoblog, que eles pegaram lá e realmente encontraram a expressão regular que fazia a filtragem da palavra Telegram. Filho da mãe, né? Bom, a gente usa, por que eles estão... Por que tem gente que usa Telegram hoje e não WhatsApp, né? Telegram, ele tem um protocolo quase todo aberto, não é tudo, né? Acho que não é 100%. Eu não sei dizer, até ser mais uma pauta aí. A gente até tava discutindo esses dias, até me perguntaram por que a gente criou o grupo no Telegram, né, e não no WhatsApp, por exemplo. Um dos motivos é que ele tem, se não tudo, boa parte dele é aberto. A API e o protocolo são abertos, tá? Sim. O programa em si talvez não, que aí eu não tenho essa informação, mas o protocolo e a API dele são abertos. Qualquer um pode escrever então um programa para acessar a API dele também, né? Tanto que eu tenho ele no computador, tenho no celular, posso ter em quantos computadores eu quiser, eu vou conectar com a mesma conta ali, sem depender de outros, né? Ele tem essas pequenas facilidades, né, que permitem estar instalado no telefone e no computador, utilizando ao mesmo tempo, e coisas que eu acredito que por pura birra que outros softwares do gênero não fazem, por exemplo o WhatsApp. E tem outra coisa que ele tem também que é muito importante, que é a criptografia, né? Sim, inclusive estou aqui aberto, deixa eu abrir, eu estou pelo navegador, mas aqui ele mostra algumas informações que ele está utilizando a conexão em TLS 1.2, o sistema de criptografia, né? E dentro do TLS 1.2 ele utiliza para fazer a troca de chaves, ou seja, a parte assimétrica da criptografia que está dentro do TLS 1.2, ele é uma criptografia baseada em RSA, e a criptografia simétrica, de chaves simétricas, é um AES 128 GCM. O AES ele é um protocolo mais recente e bem interessante. Então é uma criptografia forte. Isso aí já entra também aqui no... a gente acaba entrando nas duas notícias junto, né? Essa do WhatsApp aí também com a próxima notícia. Sim. Que é da parte da criptografia ali pelos atentados que tiveram lá na França. Na França. Principalmente na França, né? Que a criptografia, que também alguns questionam, tá? Mas então tu tem contatos do ISIS que tu tá tendo que... Tu quer criptografar tuas mensagens, né? O pessoal não enxerga que o governo não precisa saber com quem tu tá falando. Não interessa se tu tem ou não o que esconder. Se uma pergunta é entre A e B, ela interessa A e B. O criminoso, por exemplo, se não tiver criptografia como a gente conhece, ele vai achar outra maneira. Ele só vai usar agora. Eu não quero saber que um C se intrometa na minha conversa entre A e B. Não, e a questão... Esse artigo do Gizmodo, eles dizem assim, o título: não é certo culpar a criptografia pelos ataques terroristas em país. Então, basicamente eles dizem que não é justo culpar a criptografia, porque em outros casos foi descoberto toda a organização terrorista sem... Todos os planos, né? Todos os planos, e não foi feito nada. Eles têm problemas muito mais sérios. Não é que a criptografia não tenha impacto, ela tem um impacto que dificulta as forças de inteligência dos países a detectar, mas o maior problema das forças de inteligência não é a criptografia, é a falta de comunicação entre os diversos países. Eles dizem que basicamente que a Europa, as forças de inteligência da Europa não se comunicam com as dos Estados Unidos, e basicamente isso. As forças de inteligência, a inteligência de cada país, eles não se comunicam entre elas para poder trocar informações. Sim, né? Eles têm medo de estar passando informação que não é para passar, e acaba que deixa por isso. Pois e acabou passando muita coisa, depois vocês foram ver assim, putz, passou isso aqui. Tipo, sempre depois que acontece, putz, passou isso aqui. Claro, é difícil, é bem difícil de fazer isso aí, mas é o caminho mais, o maior problema deles é isso, não é a criptografia. Não adianta eles quebrarem as mensagens de todo mundo e criar um problema maior ainda para poder eventualmente capturar alguém. É criar um problema maior para resolver um problema menor. Sim, as pessoas não pensam nisso muito, né? Porque a criptografia forte, como existe em alguns aplicativos como o Telegram hoje, ela ajuda muito mais do que prejudica hoje. A criptografia forte que existe o pessoal vai dizer que há controvérsias, mas que existem tanto no iPhone quanto no Android, né, que pode ser ativado, né? Que teoricamente só o usuário, se o usuário perder a senha, ninguém mais consegue abrir. Por exemplo, no Android, se você criptografar o aparelho
aparelho e você perder a senha do teu aparelho, tchau, virou peso de papel o teu aparelho, tu só formatando, só reinstalando o Android nele pra tu conseguir liberar aquele espaço lá, mas os dados se foi, né? Não é culpa, é uma coisa que ajuda mais os usuários do que prejudica. Sim, claro. Ela ajuda hoje. Claro, o problema é que daí tem uma dificuldade toda que eles querem saber tudo o que acontece na tua vida, né? Falta, eles têm tantos outros meios e que são inclusive mais efetivos na prática para poder detectar ações terroristas, que uma das últimas coisas que eles têm que estar analisando seria a criptografia e não colocar no alto da lista. Para eles é o mais fácil chegar assim e botar, apontar o dedo, é a criptografia, mas não Sim. É tentar achar uma solução fácil que não é exatamente uma solução. Na verdade, é tentar dar uma justificativa do porquê que eles não conseguiram fazer nada antes. Se não tivesse criptografia, eles iam achar um outro culpado. Tava muito longe, não tinha equipe perto. Alguma coisa eles iam achar. Nem que fosse dizer assim, porque estavam jogando Doom. Como já aconteceu em muitos anos atrás, aconteceu por causa de tiroteio nos Estados Unidos, acusaram o pessoal de estar jogando Doom, porque foi inspirado. Ou antes disso ainda, porque tá escutando o Black Sabbath, foi aí e matou uma pessoa. Sempre tem algum culpado. Sempre vai ter uma desculpa assim, que é mais... um bode expiatório, né? Um bode expiatório, né? Sempre vai ter alguma coisa assim. Mas enfim, é errado isso aí, não é o... Eu estou tentando achar uma justificativa curta, assim, tentando justificar a falta de competência deles. Isso, exatamente. Estou tentando justificar isso. Até tinha sido falado a respeito dos atentados que saiu uma informação que depois se provou que não era exatamente isso, que o pessoal tinha utilizado o PlayStation 4 para fazer comunicação por causa... Sim, eu vi isso. Mas aí, foi uma coisa assim que saiu assim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra e acabaram se confundindo e botaram que foi o PlayStation 4, que não foi nada a ver com isso aí, que eventualmente estavam utilizando muitos anos, há um tempo atrás, tinham utilizado, mas não tinha nada a ver com esse atentado, essa história do PlayStation 4, e quem criou essa matéria juntou alhos com bugalhos aí e fez uma... Só pra lembrar que faz tempo que a gente não faz. Boa noite, Obama. Sim. Vamos para a próxima então. Parece que já estão lançando um release alpha do PHP 7. Que porra é essa, cara? Eu sabia que tinha o PHP 5, nem sabia do 6, já tá no 7. Não. Eu só trabalhei com o 4. There is no PHP 6. Por que não tem PHP 6? Não sei, cara. Eles pularam então? Fizeram uma de Windows? Existe. Fizeram uma de Windows. Pular do 7 pro 10, não pro 8, do 8 pro 10, né? Então eles pularam então a versão 6. Será que alguma superstição que eles têm? Nem ideia. Eu acho que o número 6 não tem a ver com superstição. Talvez alguma coisa interna deles lá, mas ao menos não publicamente, assim, não conheço nenhuma superstição que tenha a ver com o número 6, mas eu acho que deve ser alguma coisa assim, tipo assim, é mais novo ainda, é mais novo que o 6, é o 7. Deve ser algo nesse sentido, assim. Mas enfim, até eu tinha visto outro dia uma brincadeirinha assim com PHP, assim, que você aprende uma versão dele, depois daqui a pouco vem a outra e muda metade das palavras-chave lá já. Eu não sei, cara, eu parei na versão 4 alguma coisa, não cheguei a programar. Ou programei no 5, eu nem sei mais se eu programei no 5. Na verdade, eles dizem assim, fazendo justiça com o PHP 7, eu tava lendo ali algumas informações, não chega a ter tantas mudanças assim para quem tava utilizando a versão 5 dentro do guideline deles, assim, dentro daquilo que os desenvolvedores recomendam. Para quem utiliza já dentro daquilo que se recomenda, não tem grandes alterações a serem feitas. Mas eu tava vendo assim que ele tem alterações na forma de fazer conexão com o banco de dados MySQL. Isso, então, o MySQL foi removido, na verdade, né? Foi removido. Ele tem uma outra chamada na verdade tem duas chamadas possíveis para se fazer a chamada banco de dados agora, que seria o MySQL e a PDO. A função PDO. Então mudam as funções ali para fazer a chamada. Deve mudar internamente ali os argumentos, alguma coisinha deve mudar também. Então fiquem atentos a isso, a hora que houver a migração. Ele diz que em alguns casos pode
alcançar até 9 vezes mais velocidade, deve ser caso bem específico para isso. Cara, isso é muito estranho, por causa que o benchmark que mostra que dá um ganho de 9 vezes de desempenho foi feito pelo pessoal do PHP. É complicado de confiar. Isso é suspeito, porque eles pegaram aquele caso muito específico que dá certo. Então, o mais justo seria pegar alguém de fora para fazer... Uma entidade de fora, assim, fizesse um benchmark para mostrar, assim, a diferença entre o PHP 5 ponto alguma coisa comparado com o PHP 7. Ó, eu tô vendo aqui, cara, funções ereg foram removidas, cara, eu usava isso bastante. O que são as funções ereg que eu não conheço? Manipulação de strings com verificação por expressões regulares. Eu não sei, eu sempre fui maluco, eu sempre usei bastante expressões regulares. Eu resolvi até um problema todo de um código na faculdade, que em vez de fazer várias e várias linhas como todo mundo escreveu, eu escrevi uma expressão regular e resolvi tudo. Ah, sim. Ninguém entendeu, nem o professor. Mas funcionava. Mas enfim, PHP 7 tá aí, tá chegando. Mas quando falam assim, 9 vezes mais rápido, assim, cara, é linguagem interpretada. Para ser uma linguagem interpretada, pode até ter um desempenho bom, assim, considerando o fato de ser interpretado, ele pode até ter um desempenho legal, assim, comparado aos seus concorrentes diretos, comparado ao Python. Eu não tenho a menor ideia de como é que seria o desempenho do PHP comparado ao Python. Imagino que devam estar meio semelhante, assim, o desempenho. Deve ser um desempenho semelhante, assim, entre os dois. Principalmente agora. Eu imagino que antes devia ser um pouco mais dentro até, mas agora deve ter um desempenho semelhante. Mas, olha, nada ganha de um C++ aí. Ah, sim. Nada ganha. O PHP é a porta de entrada, né, cara? É fácil de aprender. É bem fácil. Ele não é... não tem tipos, né? Quer dizer, tem os tipos, mas as variáveis não são tipadas fortemente. Não. No 7 ele vai ser... caminhando para ser fracamente tipada, né? Pois é. Basicamente é quase uma linguagem orientada a gambiarra, né? Pô, não fala isso, cara. Que preconceito. Quem quiser fazer da forma correta e não fazer gambiarra, pode fazer certo. Mas ele permite, Ele permite que tu faça o código mais bonito do mundo, mas também permite fazer cada coisa. É uma linguagem que, se a pessoa não tiver a força de vontade de ser uma pessoa certa e fazer a coisa certa, você vai fazer gambiarra. Então, permite a pessoa fazer muita loucura ali dentro. Pois é, agora tem 2 quadros aí, né? O primeiro é o Libera Geral, que são situações aí, notícias de liberação de código-fonte, né? Libera geral, né? O Google liberou um software de inteligência artificial chamado TensorFlow, que ele é um sistema de aprendizado de máquina. Ele foi, eu acredito que ainda seja utilizado no Android para fazer reconhecimento de voz, no Google Fotos, no Gmail, no próprio sistema de busca dele. Então é um sistema bastante poderoso. Bem desse TensorFlow aquelas imagens que aquele paper que saiu um tempo atrás, assim, mostrando assim, que os computadores do Google estavam sonhando, entre aspas, assim, que mostrava algumas imagens. Então foi através dessa peça de software, assim, que foi feito aqueles experimentos. Então é bem interessante e é bem possível que comecem a surgir bastante trabalhos científicos na academia baseados em cima do TensorFlow. É bastante provável que comece a surgir bastante trabalhos acadêmicos em cima do TensorFlow. Basicamente isso. Bastante interessante sempre quem é da área de inteligência artificial ou áreas correlatas, né? É uma coisa que a gente comentou antes em off, né? Provavelmente ele já está obsoleto, né? Ou ele está obsoleto, ou ele não é mais uma característica diferencial dentro do Google. Uma das duas coisas. Ou as duas ao mesmo tempo, né, mano? Também. Mas provavelmente não é mais algo que seja diferencial para eles lá dentro, que não seja algo... Porque se eles estão liberando, não é mais algo secreto para eles. Assim, não é... Ou eles estão desenvolvendo uma coisa nova, mais potente ainda, ou eles não é mais um diferencial. Eu acredito que já até devam estar desenvolvendo uma coisa nova. Eu acredito que já tenham alguma coisa nova pronta. Já devem ter até, inclusive. Mas ou eles já têm algo novo, ou eles liberaram uma parte desse software como se fosse um software completo. E eles têm um outro software lá interno que é uma parte que eles... isso aqui fica pra nós. Mas enfim, então não se animem muito, porque lá dentro do Google tem coisa melhor, provavelmente. E a outra notícia é do Libera Geral, código-fonte do Visual Studio. Visual Studio Code. Que é sob licença MIT.
sobre o sistema do TensorFlow de antes, ele está sobre código Apache, sobre licença Apache. E agora, o Visual Studio Code da Microsoft, ele está sob licença MIT. Ele é o Visual Studio, né, que se utilizava, e eu acredito que ainda seja bastante utilizado para escrever códigos em C Sharp, tecnologias da Microsoft, né, e que ele tem a versão para Linux, para Ubuntu também, né. Eles largaram o código no GitHub, né? Tá no Microsoft botou no GitHub. Está no GitHub. Mas assim a formalização, que a gente já tinha largado a notícia um tempo atrás e que a Microsoft estava liberando o Visual Studio no... Isso, aos poucos, né? Então esse mais um pedacinho do Visual Studio está no GitHub a partir de recentemente, né? Não muito tempo atrás, já alguns dias atrás já está no GitHub aí. Bom, a próxima aqui, mais um quadro novo aí, foi sugerido pelo Everton Mello, né? Isso. E nós acatamos aqui, gostamos da ideia, que é o obituário. É o obituário do Opencast. São coisas que morreram, ou que estão para morrer, né? Isto. A primeira é o Chrome, né? O Chrome 32 bits para Linux está morrendo, né? Subiu no telhado, como dizem, né? Essa falta se atirar agora. Essa falta se atirar. Até a gente brinca assim, a gente tava brincando hoje de tarde aí com o nome do quadro aí, que é o obituário RIP, né? Rest in Peace. Aí eu fui, vou botar no Google aí, RIP aí, pra pegar uma imagem, pra botar aqui na pauta, pra deixar mais gráfica a pauta aí. Escrevi RIP, RIP, no Google, e veio RIP anos 60. RIP anos 60, cara. O que as pessoas não pesquisam ali dentro? Porque esse RIP anos 60 ele veio por causa do TensorFlow lá, que ele deve ter pegado por inteligência artificial. Pessoas que escrevem RIP, que seria com a letra H, e de forma errada, escreve com a letra R, ele detectou essa semelhança e trouxe também ali, porque vai saber se a pessoa não escreveu errado, então mostra ele também nos relacionados. E vai fazer falta pra ti essa versão 32 bits? Pra mim não. Eu acho que eu não instalei ela ainda, cara. É possível que pra alguém faça falta. Eu tô vendo bastante, cara, essa tendência do que a 32 bits tá começando a cair. Enfim, né? Sim. Começaram todo vir pra 64. Eu acredito que uma das coisas que possa fazer falta a versão 32 bits seja, por exemplo, no Raspberry Pi. Ele é, se eu não me engano, dentro de plataformas ARM, porque se não me engano, a plataforma ARM é 32 bits. Verdade. Mas enfim, são casos específicos, né? Mas não é o único navegador que existe, né? E não quer dizer que não vai mais existir o Chromium, né? Quer dizer que o Google Chrome não vai existir mais, mas o Chromium provavelmente vai continuar existindo. E para todas as outras coisas existe o Firefox. Sim, existe o Firefox. Inclusive o Firefox, ele foi um que ele demorou para ter versão 64 bits, né? Sim, demorou. Então... Eu vou te dizer que na empresa a gente usa 32 ainda. Pois é. A gente usa Java 32, por causa do plugin do navegador. Existem alguns aspectos assim que leva muito tempo para fazer a migração, né, das coisas. Alguns softwares específicos assim levam muito tempo para tu migrar. Por exemplo, faz mais de 10 anos que existe a arquitetura 64 bits para usuário mortal em computador, assim, já existe 64 bits e até hoje ainda tem muito utilizado 32 bits ainda. Então... É que dê muito empenho para desenvolver para 64, para mudar o que tem que mudar, para não ter quase ganho nenhum, né, para alguns. E vai ter muita coisa que vai simplesmente, eles vão compila aí para a versão 64, mas continua sendo a mesma otimização que era no 32. Sim, não tem nenhum ganho mesmo. Real. Sem ter ganho nenhum. Só empacota esse 64 para continuar funcionando. Só para manter compatibilidade, de certa forma. Pois é, tem mais um aqui pro obituário, né? O kernel 3.2.74 também teve suporte encerrado. Pra quem não sabe, o kernel morre também, né? O kernel, as versões antigas, né? Quem que fica mantendo essas versões antigas, tia? Cara, não sei. Eu não sei como é que funciona lá dentro do kernel. Eu não sei se o Linux... Eu acredito que o Linux deu a palavra final ainda, né? Sobre todas as versões do kernel, né? Que nessas aí que estão morrendo, eles já estão botando só patch de segurança, né? Mas eu acho que quem decide lá no final das contas qual patch vai, ainda deve ser se não é o Linux, é uma pessoa muito próxima dele.
Mas enfim, o kernel também vai... E não faz muito tempo que saiu a versão 3.2.74, né? Pois é, não é tão antiga não. Acho que eu vou te dizer assim, não tem mais do que 1 ano e meio, 2 no máximo. Não vou ter saber precisar também. Porque não faz muito tempo que o kernel ele chegou na versão 3. Deixa eu ver, cara. Não faz muito não. Não fazem 2 anos que já existe a versão 3 do kernel. Não, acho que faz mais sim. Quando eu entrei na faculdade, tava no kernel 2 alguma coisa, 2.4 ou 2.6. Eu lembro que teve a migração do 2.2 pro 2.4 e depois pro 2.6. Durante a faculdade eu comprei o livro que trazia o kernel 2.2 explicado e eu já tava usando o 2.4 que eu queria escrever driver pra ele. Ah, tá. Então o 2.6 saiu logo em seguida, 2.8 eu não lembro, nem sei se saiu. Foi em 2012. É aqui, ó, 3.2 é 4 de janeiro de 2012. 2012. A release original e não é muito tempo, ó, a versão 3.0 de julho de 2011. Faz um pouquinho mais de tempo, fazem 4 anos. Pega o Ubuntu dá 5 anos pro sistema, o kernel dá 4. Pois é. Pouco, complica. Vai complicar pro lado da Canonical se continuar nesse padrão. Mas aí eles vão atualizando o kernel, né? Sim, tem opção, não, que não é obrigatório. Eles sempre disponibilizam na LTS a próxima versão, né? Por exemplo, se tá na 3.2 e sai a 3.4, eles disponibilizam, mas como opcional. Não é tu sai fazendo o dist upgrade lá, ele não vai trazer. Ah, tá. Ele vai só trazer os patches de segurança. Pois é, até de curiosidade. Bem, depois da gravação eu vou olhar aqui pra ver qual que tá aqui. Mas falando também a respeito só voltando um pouquinho, falando a respeito do Google Chrome, que ele também vai encerrar o suporte para Linux, para Ubuntu 12.04. E aí eu acredito que isso também seja a versão do 64 bits. Eles vão encerrar todo o suporte do Google Chrome para a versão 12.04. A partir de março do ano que vem, quando sair a versão 16.04. Ou seja, ao longo de 4 anos eles já estão, tipo, 2 versões atrás do Ubuntu, eles não estão mais aceitando da versão LTS. Se for pra ver assim também, não é o tempo total da distribuição, né? A pessoa instala a distribuição, por exemplo, instalar em 2016 a versão 16.04, não dá pra usar os 5 anos dela, quando chegar lá no último ano dela já não vai ter metade das coisas não funcionando mais. O kernel não vai ter mais suporte, o Google não vai ter mais suporte pro navegador. Pelo menos no caso do Ubuntu eles mantêm o kernel também, né? Eles têm os patches deles que eles aplicam mesmo, não dependem só do que sim. Que o Linux bota lá. Então eles por conta própria eles resolvem, né, a situação. Então, esperamos, né? Então talvez por isso chega, tipo, o último ano desses 5 anos ele acaba ficando praticamente na mão da Canonical, né? Olhando por esse aspecto, né? Talvez seja por isso que eles fazem esses patches, essa intervenção, né? Talvez no começo eles façam menos intervenções e no final da vida útil eles acabam sendo obrigados a fazer a intervenção por causa que o kernel.org para de enviar novas atualizações, né? Talvez haja essa extensão da manutenção do sistema mais no final da vida útil, né? Quero, antes da gente acabar, quero pedir pro pessoal aí, quem tiver outros softwares que estão liberando ali a licença pra gente poder divulgar aí no quadro Libera Geral, e souber de softwares que estão morrendo, também manda pra gente aí, pra gente botar no obituário aí, pra informar o pessoal de coisas que estão saindo de linha. Pois é, como tinha, eu acho que ainda existe lá na minha cidade natal, tem um programa na Rádio AM, que é o Boletim Hospitalar. Eles falavam assim das pessoas que tinham dado baixa no hospital, as pessoas que estavam tendo alta, né? Cara, tem isso daí lá na região de São Lourenço do Sul. A gente chega naquela região às vezes no final da tarde ou no início da noite, aí bota a rádio local, né? Aí começa notícias do hospital. Sim, é o boletim. Só ficam passando isso. Eles falam assim, quem que teve alta, né? O que dá pra fazer uma analogia com o Libera Geral e o obituário, né? Quem deu baixa, quem... Pô, lá é pior, cara. Lá eles falam tudo. Tipo, fulano de tal tá na UTI, fulano de tal foi pro quarto, fulano de tal passa bem, passa mal. Falam eles tudo. Eles falam assim, fulano de tal manda recado pros familiares, não sei o quê. Eu pensei assim que era só lá que tinha, cara. Então tem pra cá também. Não, tem. É engraçado isso aí. Eu lembro de quando eu era criança, assim, que tipo, não tinha celular, assim, pra o pessoal se comunicar. Não era tão comum nem ter linha telefônica pro pessoal se comunicar de um
no hospital, eu não sei, acho que era uma vez por semana, ou era todo dia, assim, acho que era todo dia de manhã, assim, eles passavam essa informação no rádio de manhã, no final da manhã, passavam essas informações, e o pessoal no interior do município ficava sabendo. Sim. Bom, fica aí então o chamado pro pessoal aí colaborar com esses 2 quadros que nós temos agora. Diego, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí. Eu não canso de agradecer, que sempre a pauta hoje teve mais gente que ajudou, né? O pessoal ajudou um pouquinho hoje. Mas tu tá sempre ali liderando a pauta, né? Quando é essas notícias aí. Obrigado aí pela tua participação. Não, esse é um trabalho que eu já faço assim naturalmente, esse trabalho, porque eu tô lendo essas notícias, independente de ir pra pauta ou não, né? Sim. Nesse episódio eu tive um pouco mais de trabalho, porque eu tive que selecionar as notícias, que tinham muita notícia. Viu? Todo mundo aí que tá ouvindo até o final agora, deem os parabéns para o Diego, porque ele casou. Obrigado aí. Então tá, né, Diego? Muito obrigado aí. É isso aí, eu agradeço o pessoal aí pela paciência de terem aguentado falar até essa hora aí, né? Estamos aí pro próximo episódio e também agradeço o Ivan aí pela possibilidade de estar gravando. Isso aí então, Diego, obrigado ao pessoal que ouviu até agora e até o próximo episódio do Opencast. E esse barulho de chamada aí? Cara, eu quero... Não sei. Tu tá escutando também? Tô também. Eu tô vendo se não gostei disso. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 331. Cara, do Aprígio. Secretário eletrônico do Aprígio no Skype. É isso? Essa aí acho que gravou, né? Acho que gravou. Tava em italiano ou em espanhol isso aí? Italiano? Italiano? Pra mim parecia espanhol. Deixa eu botar de volta, vou chamar ele de novo. Que coisa, por que tá tocando, né? Primeiro, por que tá tocando, né? É. Vamos botar de novo. Eu também comecei a abrir janela aqui, onde é que tá esse barulho, gente? Vamos ver. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di... Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio.